E a nós vamos então passar a penúltima lição dessa temática que nós estamos então estudando, que estamos falando sobre a questão ética, a questão do comportamento cristão. E eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, com toda a sua sinceridade, você me ajudar para a gente poder pensar junto, para a gente poder construir a ideia daquilo que o texto vai trazer para nós, tá? Então, eu vou colocar sempre duas opções, primeira ou segunda, tá? Não sei se você quiser me ajudar, se você quiser manifestar a sua opinião com toda a sinceridade, você pode fazer, tá bom? Primeira pergunta, então, é sobre o lugar. Você deve conhecer lugares, até criar ideais. Então, no seu ponto de vista, qual desses lugares você prefere morar? Primeira opção, numa mansão de luxo, tem quadra, tá? Tem academia, tem spa, tá bom? Tem espaço, tem um quintal maravilhoso, né? Você consegue ver ali? Iluminado de noite. Ou você prefere morar numa casa no sertão? Simples, às vezes sem água, não tem piscina, não tem essa estrutura, não tem quadra, não tem conforto. Primeiro ou segundo? Pode ser sincero, tá? Eu vou ser bem sincero. Primeiro. Vem com empregada. Não, se você tem esse daí, você vai ter dinheiro, viu? Fique tranquilo. Você vai ter do melhor robozinho para limpar o chão. Vamos para a segunda? Lugar, tá? Foi o lugar. Você escolheu o seu, ok? Segunda pergunta. Qual desses presentes você gostaria de ganhar? Vamos lá? Primeiro, par de meias. Como é que fala isso aí? Rose, não sei. Rolls Royce. Carro chique. Você vai ter dinheiro para pagar o imposto, tá? Mesmo que você ganhe de presente, você vai ter dinheiro. O que você prefere ganhar? Às vezes você não gosta de cinza, né? Você fala assim, eu não gosto da meia cinza nem do carro cinza. Não quero nenhum dos dois. Um ou dois? Primeiro ou segundo? Primeiro? Olha, eu tenho bastante meia na minha gaveta já. Por mais que eu goste, tá? Né, Vânia? A Vânia concordou. Mas um carrinho desse aí, por mais que eu não fosse dirigir, eu ia até vender, eu acho. Para gerar, não sei, né? Vamos para a terceira pergunta. Você escolheu o seu presente. Você escolheu o lugar que você vai morar. Você escolheu o seu presente. Terceira pergunta. Qual desses salários você gostaria de receber? 87 milhões. Mês, tá? É mensal, isso não é anual, não. Ou 1.700. Primeiro ou segundo? Seja bem sincero, vai. Aí você teria dinheiro, né? Para o carro, para casa, você escolheu os primeiros lá, né? Os mais. O que você prefere? Vou ser sincero de novo. 87 milhões. Ai, se eu tivesse 87, né? Aquele negócio. Se eu tivesse 87 milhões por mês, né? Onde eu iria? O que eu faria com isso, né? Esse é um padrão de vida. De quem? Esse é o estilo de vida de Cristiano Ronaldo. Ele recebe por volta de 87 milhões mês, tá? Ou seja, anual, os matemáticos aí multipliquem para nós, né? É mês. Ele tem pelo menos uma mansão de luxo na Arábia Saudita no valor de 77 milhões. E ele ganhou esse presentinho aí da esposa, equivalente aí a aproximadamente 2 milhões de reais.
A esposa abençoada, né? Olha que alegria. Esposas, Vânia, tá bom? É um estilo de vida, não é? É um estilo de vida que você olha e você fala assim: puxa vida, o que é que eu faria com 87 milhões? Se você tivesse, como você poderia melhorar o mundo? Não estou dizendo que vai cair na sua conta, tá? Mas vamos só imaginar, tá? Fantasia um pouquinho aí. Se você tivesse, o que você faria para melhorar o mundo com 87 milhões? Até dar um bug? É muito dinheiro? O que você pensa que você poderia investir isso? Me ajuda aí. Ninguém pensa, né? Que é para si mesmo. Vou comprar aquela mansão, vou comprar aquele carro. Não é? Por que não, para melhorar o mundo, a gente pode investir em igreja? Ah, gostei do Juliano. Boa. O que mais que a gente pode fazer? Alguma ideia? Você nunca pensou assim: se eu tivesse mais, eu faria isso? Ninguém? Vou colocar algumas coisas aqui que eu pensei, tá? Talvez você fosse pensar: vou erradicar a fome do mundo, 87 milhões, né? Tenho dinheiro para distribuir para todo mundo, né? Para ajudar todo mundo. Ah, não, vou construir hospitais, precisa de saúde, precisa de estrutura. Não, vou criar escolas, precisa de educação para essa criançada, né? Os jovens, construir casas. Agora a questão é: quanto do que você recebe hoje alcança esse patamar de ações? Erradicar a fome mesmo eu consigo só lá de casa. Erradicar. É diferente o patamar? Veja, nós estamos falando, claro, de um estilo de vida, né? Mas isso nos leva a algo que nós fazemos constantemente, nós fazemos até sem perceber: comparação, né? O que acontece quando comparamos a nossa vida com a de outros? Você olha o estilo de vida de Cristiano Ronaldo, com a casa, com toda a estrutura, né? Você não faz mais nada, tá? Você só curte a casa. Você tem seus carros. Até onde eu vi, ele tem coleção de carros. Viaja para onde ele quiser. Tem dinheiro para isso. Investe no que ele quiser. E quando a gente começa a comparar com a nossa realidade, você começa a falar assim: poxa vida, como a minha é ruim. Como eu tenho pouco. Coitado do meu carro, está fazendo barulho, né? Queria eu ter aquela condição. Isso nos leva então a menosprezar aquilo que nós temos. Nós começamos a olhar para o nosso em comparação ao do outro, e eu começo a dizer: não, o meu é muito pouco, o meu é pequeno demais, né? Não tenho tanta condição, ganho pouco. A gente começa a demonstrar então, por causa disso, a nossa insatisfação com Deus. Você começa a comparar, começa a tirar conclusões, e isso é a insatisfação. Você começa a dizer: puxa vida, como eu queria ter a vida do fulano, como eu queria viver como ele, parece que é tão mais tranquila que a minha. E nós pecamos por cobiçar a vida do outro, seja o seu dinheiro, seja a casa que ele tem, seja a família que ele tem, os relacionamentos que ele desenvolveu, seja aquilo que ele está postando nas redes sociais, por mais que não seja verdadeiro, mas você começa então a querer ser o outro, querer viver a vida do outro. A sua já não é boa o suficiente mais para você. E a partir disso então que nós entramos no tema de hoje, que está lá em Êxodo capítulo 20, versículo de número 17, que diz o seguinte: não cobiçarás
a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Há um autor que diz que onde nasce a cobiça, morre o amor. E esse amor que ele está dizendo é o zelo pelo outro, é a generosidade, é o respeito pela dignidade do outro, e ela morre quando nasce então a cobiça. Porque aí você pode fazer então várias perguntas para você entender que você não está sozinho nisso, né? Porque quem nunca invejou a propriedade de outra pessoa, né? Quem nunca ficou irado quando o colega de trabalho foi promovido e você continuou com seu antigo salário, às vezes até injusto perante aquilo que ele está recebendo? Quem nunca sentiu uma pontada de inveja, né? Não, crente não pode falar inveja, né? Na outra semana a gente falou um pouco sobre isso, alguém no final do culto falou assim, não, a inveja é santa, tá? Quem nunca sentiu uma pontada de inveja por causa de alguém que alcançou sucesso completamente diferente do que você está vivendo, né? Quem nunca desejou a casa do outro, né? Porque o outro conseguiu comprar, conseguiu investir, comprou desde o terreno, fez do jeito que ele queria e você não, né? Quem nunca desejou secretamente o carro que o vizinho comprou? Eu nunca esqueço o pessoal que morava perto da casa da minha mãe, que iam lá, colocava a mão em cima do carro da minha mãe, que era um Corsa, e eles oravam, Senhor, dá um desse. Bem direto assim. Minha mãe ficava bem feliz, né? Imagine. E é isso, né? Essa cobiça, desejar secretamente o carro que o vizinho comprou, né? Quem nunca desejou aquela roupa da moda quando não precisava ou nem tinha dinheiro para comprar? Cobiça. Cobiça nasce quando o amor morre. Quando no nosso coração nós então deixamos de nos preocupar com aquilo que o outro está fazendo, com o outro está vivendo, porque isso daí está falando de nós. Fala então do nosso coração, daquilo que nós precisamos cuidar. E por isso nós vamos pensar então sobre o sentido. Por que que esse mandamento ele está presente nessa lista que fecha, né? Fecha aí todo esse bloco de estudos que nós estávamos trabalhando desde o primeiro mandamento. Nós iniciamos com um resumo de todos e viemos trabalhando um por um. Então nós temos aí uma proteção contra as ambições erradas, porque você tem ambições, você tem desejos, né? Você tem desejos para a sua família, você tem desejos profissionais, né? Você tem os seus sonhos, mas muitas dessas ambições que você tem, elas são erradas, e elas são fruto da insatisfação do seu coração. Significa que tudo aquilo que você está ambicionando está errado? Não, mas que algumas dessas coisas, elas estão demonstrando a sua insatisfação para com Deus. E aí é que nós vamos olhar para a importância deste mandamento, porque ao quebrar este mandamento, você abre porta para quebrar todos os outros mandamentos. Porque se o seu coração está insatisfeito com Deus, nas finanças, você vai buscar atalhos para você enriquecer. Falei domingo, né? Um domingo atrás. Você vai jogar tigrinho, você vai baixar um joguinho lá. Você está insatisfeito, você vai baixar o aplicativo. Um não foi suficiente, você vai baixar vários. Você está insatisfeito com a sua casa, você vai dar um jeito para você financiar, vai fazer uma nova. Você vai dar um jeito, mesmo que você se gere uma dívida, né? Você não é capaz de pagar, mesmo que você fique aí com o nome sujo, você vai dar um jeito de mudar. Ah, você não está satisfeito com o carro que você tem agora, não é o carro do ano, né? Seu carro está com barulhinho, né? Seu carro não está muito legal, a pintura dele está queimada já. Você está insatisfeito com aquilo que Deus te dá, mas agora você não tem condição, e você vai dar um jeito. Você vai lá no agiota e vai pegar uma porção para você poder conseguir dinheiro, mesmo que isso seja um atalho, né? A quebra do 10º mandamento vai abrir portas para você então começar a quebrar os demais.
porque você não está satisfeito com Deus, né? E aí você vai buscar outras maneiras de se satisfazer. Alguns textos da palavra do Senhor que nos mostram isso acontecendo. Davi com Batseba, segundo Samuel. A história nos mostra que Davi estava tranquilo no palácio e de repente ele avista aquela mulher que está se banhando e ele cobiça. Ele quer algo que não é dele. Uma mulher casada que tinha um marido servo de Deus, que era trabalhador, era um ótimo soldado, estava ali a todo tempo fazendo aquilo que era preciso dentro do seu papel, e ainda assim Davi pensou em quem? Nele mesmo. Quando a cobiça nasce quando o amor morre, né? Nesse respeito pela dignidade do outro. Davi não estava pensando em Urias, Davi não estava nem um pouco preocupado com a dignidade de Batseba, não estava nem um pouco preocupado com aquela família. Cobiça leva ao adultério, que leva ao homicídio de Urias. Outro exemplo, Acabe e a vinha de Nabote. Ele queria aquela vinha a todo custo, não importava o que eles estivessem falando, não importava o lugar onde estivesse. Ele começou a dizer: não, está perto do meu palácio, agora é meu, eu vou conseguir. Mais uma vez, cobiça leva a um ato de injustiça que leva ao assassinato. Outro exemplo, Jardim do Éden. Há um desejo lá. Alguém lê para nós Gênesis capítulo 3, versículo 6? A árvore era boa, vendo ela que aquilo era bom para ela. A cobiça, o desejo, leva ela então à desobediência, leva o marido à desobediência e se afastam do Senhor. Esse mandamento então ele nos ajuda a entender a origem do pecado. Quando você volta para a carta de Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, Tiago diz então que o pecado, o ato, ele nasce na cobiça. Então veja como é importante nós entendermos também este mandamento, porque quando você quebra o 10º mandamento, você está com o coração aberto para quebrar os outros. Porque a cobiça, ela é um desejo e não um ato. Isso é importante a gente entender. E aí quando eu olho esses exemplos, eu começo a ver o perigo disso, né? Porque a cobiça é apenas o meu desejo de querer o que eu não tenho, ou é um sintoma da minha falta de confiança em Deus? Ah, mas eu não tenho aquela casa, tem problema eu querer? Não tem problema. Mas será que isso não é demonstração do seu coração, da sua insatisfação com aquilo que Deus está te dando? Ah, mas eu quero ter a família, eu quero ter a vida que... Até o irmão da igreja, né? A gente inveja o irmão da igreja. Fala assim, o irmão da igreja parece estar tão melhor do que eu. Tem problema nisso, né? Não é só eu querer, não é só eu querer ser semelhante, né? Não é só um desejo. Será que é falta de confiança daquilo que Deus está fazendo na sua vida, na sua história, na sua família, no tempo em que Ele tem para trabalhar em cada um de nós? E isso traz para nós então o entendimento do que de fato é cobiçar. A gente começa a ver a questão ética da cobiça. Ela surge por causa então da sua insatisfação. E aí eu vejo a natureza disso. Alguns textos do Novo Testamento, eles vão trazer então palavras diferentes para trazer o mesmo significado da cobiça. Ou em alguns lugares você vai até encontrar como avareza.
E essas palavras, elas então significam um desejo descontrolado por algo que o mundo tem, de ter os bens, a vida, que as pessoas que estão no mundo elas têm. O desejo descontrolado, então é algo que a pessoa ela quer, e aquilo está tão forte nela, que em algum momento, como dizem alguns comentaristas, isso vai culminar no roubo. Desejo ter tanto do outro, esse desejo, esse pecado, ele está escondido em mim, né? Esse impulso, que isso vai em algum momento ser alimentado, vai então ser visto no ato de roubar do outro, né? É o considerar as pessoas como se elas fossem meros objetos, e os bens que nós queremos como alvo da nossa idolatria. É um desejo descontrolado, não importa o caminho que eu vou trilhar, não importa a quem vai doer, eu vou conseguir isso que eu quero. Em outro momento, fala então do significado como um amor desordenado, ou seja, olha para o mundo e ama o mundo de uma forma incontrolável. Ou seja, qualquer coisa que o mundo ofereça, está abraçando, está almejando, está querendo também desfrutar daquilo. Ou um desejo de coisas extremas, no sentido de intensidade, tá? No sentido de que esse desejo ele é ardente, é aquele desejo incontrolável, é um amor desordenado pelas coisas do mundo, é um desejo extremo, ardente, intenso para viver aquilo que o mundo está oferecendo. E nós temos uma orientação com relação a isso. Colossenses 3:5. Alguém pode ler para nós, por favor? Tudo bem, então aí na tradução, palavra que você vai encontrar em alguns lugares como cobiça, está aí como avareza, que é a idolatria. E o texto então diz: façam, pois, morrer essa natureza terrena. É um impulso, é um desejo, não é um ato. É o desejo de ter, é o desejo de possuir, é o desejo de viver daquela maneira. Como diz Tiago, na cobiça, uma vez alimentada, vai gerar o pecado, e o pecado vai gerar a morte. Então, esse impulso que muitas vezes nós temos é advertido por Jesus, então, em vários momentos nas suas falas, Jesus então fala contra esse tipo de desejo. Alguém pode ler para nós? Marcos capítulo 7, versículo 22. Então, nesses textos, Jesus está trazendo essa exortação, essa advertência, que nós estamos então construindo esta ideia, entendendo o que de fato significa cobiçar e como que a palavra do Senhor ela então nos orienta. E como é que você vê hoje, né? Nós citamos aqui o exemplo de Eva, né? De que tinha algo que ela não poderia ter naquele instante. Qual, na sua opinião, hoje é o fruto proibido que mais seduz os corações? No seu ponto de vista, o que você acha? Alguns. Do quê? Juventude eterna. Uhum. Sim. Pela comparação. Uhum. Sim. Uhum. Sim.
Se orgulhar por isso, né? Sim. Uhum. Porque de fato o querer ter não é mal, mas o querer ter com esta intenção, né, de amar o mundo, de desejar aquilo que o mundo está oferecendo, aí se torna pecaminoso, né? Mais alguma questão, Paulo? Sim. Uhum. Sim. E da quantidade que eu quero ainda, né? Sim. E o mais interessante, né? Paulo está comentando sobre a teologia da prosperidade, o quanto que isso é forte. Aí você vê a propaganda, né? Você já deve ter visto isso na Record, a vida de luxo de alguém que estava na pobreza, que estava endividado, né? Daí o que ele fala? Eu sou universal. Aí mudou a vida. Não é isso? A propaganda é essa? Só você olhar lá na Record, né? Aí a vida da pessoa mudou, ela não tem dívida mais, né? Ela está lá bem sucedida no emprego, ela tem uma casa, né, bonita, né, uma mansão daquelas. Essa pessoa que está assistindo a propaganda, ela tem essa ambição no coração, a ambição de ser daquele jeito. O que acontece com essa pessoa? Ela não vai vir na presbiteriana, ela vai lá. Por quê? Estão oferecendo. Mas diga para mim, qual é a porcentagem de milionários que estão dentro dessa igreja? As pessoas não estão nem percebendo que essa mudança prometida, quando eles entregam tudo que eles têm, ela não aconteceu. Ou seja, eles continuam com a ambição de que em algum momento a loteria vai sair para mim e que eu vou ficar milionário e que os meus problemas vão acabar. Não é? Ou seja, as pessoas elas estão tão cegas por causa da ambição, da cobiça, que elas não conseguem se desvencilhar da teologia da prosperidade. Do mesmo jeito que tem crente que está fazendo aposta, não é? Para conseguir mais dinheiro, que está jogando tigrinho, né? Não adianta você correr para pagar o aplicativo do seu celular agora, tá? Depois você resolve isso. Por quê? Estão indo, é o desejo de coração, né? Então, um pouco disso daquilo que nós temos, né? Da nossa realidade, teologia da prosperidade. Você comentou mais duas coisas, o que era mesmo? Da questão de beleza, né? Isso, padrão, né? Padrão de beleza. Fala, alemão. Dinheiro fácil, aham. Sim. Dinheiro fácil, né? Porque o dinheiro no que eles mostram é o que está trazendo o padrão de vida, de tranquilidade, né? Aí você pega lá Virgínia, né, que é conhecida entre os influencers, entre jovens, adolescentes, ela está num patamar, né? É a influenciadora que está ali falando das bets, né? Foi até para a CPI das bets lá e divulgou mais ainda o jogo. Agora até o banco, né, vai lançar a sua bet particular, porque
porque vai precisar arrecadar dinheiro. Então isso já está se tornando natural, né? Por que você como crente não pode? Para ganhar um pouquinho mais, para chegar naquele padrão, né? O desejo proibido, né? Eu quero, né? Eu quero enriquecer a qualquer custo, né? Então eu quero subir de vida, né? Por que a gente não pode falar como Paulo, né? Filipenses capítulo 4, tudo posso naquele que me fortalece. Por que o padrão bom é o padrão sempre de mais riqueza? Porque a gente tem isso na mente muitas vezes, né? Nós trazemos esse ideal. E as pessoas que são simples, elas não são felizes em Deus? Simples eu digo financeiramente, né? Não tem um carro, não tem uma casa própria às vezes, e ela não pode ser feliz, né? O contentamento está em Cristo e não nas circunstâncias. Por isso que Paulo diz: estive na abundância, estive na escassez, mas tudo posso naquele que me fortalece. Então nós temos aí vários frutos, vários desejos que muitas vezes estão escondidos no nosso coração, está lá no secreto, mas que por causa da cobiça, ele em algum momento ele pode se manifestar em roubo, né? De você, eu quero ser como o outro, né? Porque a palavra do Senhor, ela nos lembra: onde está o teu coração? Seu tesouro, aquilo que você quer viver. Verdade. Ela acha que o que ela tem é pela força dela e é para ela, só para benefício dela, quando na verdade o que nós temos, a nossa vida, a nossa família, é para a glória de Deus. E se Deus mudar a condição, né? Quantas pessoas entram em crise nessa hora, quando às vezes sai de um emprego que está muito bom e vai para um emprego com menos condição, não recebeu tanto, não chegou naquele patamar. Por quê? Porque o coração, né? Não que não vai ter dificuldade de se adaptar, mas muitas pessoas entram em crise porque estão almejando algo diferente. Não que seja problema almejar, né? John Stott diz sobre isso: a ambição pode igualmente referir-se a fortes desejos altruístas em lugar de egoístas, piedosos ao invés de mundanos. Resumindo, é possível ter ambições para Deus. Então, não é porque nós estamos falando aqui, né, principalmente da questão financeira, que você não possa ter mais, buscar ter mais, né? Você pode ter um coração voltado a Deus. Eu vou pegar o exemplo do Juliano aí, e você é aquele que investe na igreja. Você é humilde, né? Você é aquela pessoa que investe no reino de Deus. Você é aquela pessoa que glorifica o Senhor com as suas posses. O problema é, não, eu quero ter para ser, porque eu quero chegar no padrão, porque eu quero mostrar para os outros. Quero chegar diante da igreja e falar assim: olha, irmãos, olha o que eu consegui, né? Olha o patamar de vida que eu cheguei. Como se isso fosse mudar a sua alegria, né? Seu contentamento aí diante de Deus. Então o problema não está em ter ambições, mas ambições que te afastam do Senhor. Então a cobiça é esta palavra. O cobiçar é o desejo ardente, né? É esse impulso de você querer ser como aquilo que o mundo traz, os padrões do mundo, ter a vida que eles estão te oferecendo. Então sempre vai ser longe da vontade de Deus. Mas isso traz consequências para nós, né? Algumas consequências que a palavra então ela nos ajuda a pensar. Provérbios capítulo 1, versículo 19. Alguém pode ler para nós, por favor? Tudo bem, então veja, aquele que o possui, ele vai ser corrompido por isso. Esse desejo ganancioso, esta avareza do ter aquilo que ele não possui, né? Simplesmente por ter, simplesmente vai caminhar para ser daquele padrão que ele está almejando.
consequências, né? Isaías 57, 17. Quem pode ler para nós? Por causa da cobiça, o Senhor se afastou do povo. Então aí nós temos a vida espiritual sendo retirada, a comunhão com o Senhor sendo perdida por causa da cobiça. Jeremias 6,13. Tudo bem, então há uma consequência, né? Onde existe então esse desejo de cobiça, como estava acontecendo no povo, gera falsidade, gera injustiça. Alguns textos então que trazem para nós a consequência de uma vida longe do Senhor, né? Você está insatisfeito com aquilo que Deus está trazendo, você vai se afastar do Senhor, suas prioridades não vão estar relacionadas ao reino de Deus, você não vai mais lutar para honrar ao Senhor, você vai trilhar vários caminhos, independente daquilo que vai acontecer, né, dos tropeços, das lutas, você vai trilhar só para você alcançar aquele objetivo, para se igualar ao mundo, para viver conforme as pessoas que estão até longe do Senhor, com aparência de piedade. E aí é que eu falo que muitas vezes nós temos intenções, né, ações que parecem ser boas, né? Não tem problema eu querer, porque eu quero ter dinheiro para ajudar os outros, né? Quem nunca disse isso, né? Eu já às vezes me peguei pensando isso, mas será que de fato é esse o nosso desejo? Né? Como foi dito mais uma vez, o Juliano que tinha mencionado, né? A pessoa tem 87 milhões, às vezes a última coisa que ela vai fazer é ajudar os outros, pelo orgulho, né? Pela ganância. Nem sempre aquele que tem vai fazer, né? Nem sempre o nosso desejo de ter é para fazer o bem, para honrar ao nosso Deus. Então a intenção do coração, ela pode estar revelando o nosso maior desejo de rejeitar a Deus, de viver longe, independente, fazer aquilo que eu quero, assim como estava Israel quando pede um rei para Samuel. Eles não queriam porque os filhos de Samuel estavam desobedientes, porque o coração deles estava longe do Senhor. Há um desejo aí, é um desejo que é desagradável a Deus. Então, em que momentos nós tendemos a pensar que Deus não nos basta? Quando que nós chegamos a esse ponto de falar Deus não é suficiente? Quais são os momentos que nós achamos que precisamos ter mais do que aquilo que nós temos? Nós precisamos pensar, porque é o nosso impulso, é a nossa cobiça, e eu dou um passo para longe de Deus, porque eu quero que a minha vontade seja feita, porque eu quero que o meu coração seja agradado, os meus planos, o meu padrão. E eu começo a pensar que aquilo que Deus está me dando não é suficiente, não é bom para mim. Eu quero sempre mais. Eu quero então, em qualquer circunstância, alcançar o padrão que eu estou idealizando, né? Mas esse mandamento, ele não traz só para nós a proibição, né? Ele traz também a prática, né? Aquilo que nós devemos fazer em meio então a todo esse desejo que pode surgir no nosso coração, né? Se eu não posso ambicionar aquilo que é o do outro, né? Para seguir um padrão, para viver como o mundo faz, o que eu devo fazer então? Mateus capítulo 22, do 27 ao 40, alguém pode ler para nós, por favor? Então, se eu não devo cobiçar aquilo que é do próximo, né, como nós falamos que quando a cobiça nasce, é por causa que o amor morreu. Ou seja, o meu respeito pela dignidade do outro, o respeito pela vida, pelo que aquilo que Deus está concedendo à pessoa, eu preciso andar na contramão do que o mundo faz. E esse amor ao próximo, esse respeito ao próximo, essa consideração da vida, daquilo que a pessoa tem, ela deve estar então
no meu coração. É o entender que o outro, ele tem que estar até sendo visto como superior a mim. Estou em serviço a ele neste mundo, mesmo que ele não sirva ao Senhor, mesmo que ele não viva de uma forma agradável a Deus. O amor ao próximo é uma ordem que nós temos então que obedecer para nós podermos honrar o nosso Senhor, né? Os mandamentos finais, né? Nós vimos os 4 primeiros falavam sobre esse amor a Deus, e os outros 6 falam então sobre essa nossa vida com o próximo, nosso relacionamento. Em todos eles, o nosso desejo pecaminoso atinge a vida dessas pessoas, trazendo então destruição. Amar ao próximo, é necessário então nós mudarmos o nosso pensamento e pensarmos mais no outro, pensarmos no que as nossas atitudes estão gerando para aquele que está perto de nós. Mateus capítulo 25, versículos 35 e 36. Bem, então além de amor ao próximo, o mandamento também nos fala de prática. Eu devo viver, aquilo que eu conheço, eu devo colocar na minha rotina, no meu dia a dia, no meu contexto familiar, as atitudes que são de fato então agradáveis ao nosso Senhor. Alguém pode ler para nós Romanos 12, 13, por favor? É aquilo que o mandamento está falando que nós devemos fazer. Se eu não cobiço o que o outro tem, eu preciso então olhar para ele com amor, eu preciso servir a ele, eu preciso viver com os outros, de maneira até com o que eu tenho, eu posso ajudá-los, eu posso fazê-los então entender cuidado, entender a vontade de Deus. Então, será que existe alguma forma de evitar a cobiça, ou isso é algo natural, é algo que está em nós, então não tem como lutar contra? Lembre-se, cobiça não é o ato, cobiça é ainda o desejo, e esses impulsos, esses desejos, eles virão quanto mais nós nos afastarmos do Senhor. Por isso, para evitar a cobiça, você deve inclinar o seu coração ao Senhor em todos os momentos, alimentar-se da palavra de Deus. Quanto menos você faz isso, quanto menos você se aproxima de Deus, mais impulsos, mais pensamentos, mais você vai então querer e vai buscar fazer aquilo que não agrada a Deus. O Senhor Jesus então nos ensina: busque em primeiro lugar o reino e a justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. A prioridade da nossa vida deve ser honrar ao Senhor, deve ser fazer a vontade de Deus, viver o seu reino, viver conforme aquilo então que Ele tem para nós, e Ele está suprindo as nossas necessidades. Por isso, se você se inclina a Deus, busca a palavra do Senhor, se você é aquele que está buscando o reino de Deus em primeiro lugar, é porque você está aprendendo a se contentar com o que Deus está te concedendo. Isso não significa que você não pode sonhar, que você não pode querer algo melhor, mas significa que você entende que Deus está cuidando de você, que Deus está te sustentando, e que isso não vai te levar, esse desejo que você tem, não vai te levar para longe do Senhor, desagradar a Deus, ou a usar aquilo que você está ambicionando para humilhar outras pessoas, como foi o exemplo que nós trouxemos aí. E assim, nós assumimos a condição de que nós estamos aqui de passagem, estamos aqui para honrar ao Senhor, como Paulo diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A nossa vida é para o Senhor. Mas como é que nós então conseguimos fazer isso? Olhando para Cristo. Você olha a carta de Paulo aos Filipenses, você se lembra que o próprio Deus abriu mão de toda a sua glória para se fazer homem, para poder então pagar o preço no nosso lugar. Por meio de Cristo, do exemplo e da obra, nós podemos então viver para o Senhor, podemos honrar ao nosso Deus. Que Deus te abençoe, que você cada vez mais possa se submeter a Deus por meio de Jesus, para você poder obedecer aos mandamentos, poder obedecer a Deus na sua lei, e assim honrar ao Senhor. O texto que nós vamos ler hoje vai falar então sobre esse amor de Cristo que nos constrange e nos leva a servir ao Senhor. Vamos ler todos juntos? O amor
de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos que um morreu por todos, logo todos morreram. Isso aí, fecharam para mim, obrigado. Feche seus olhos para a gente poder orar, antes das crianças subirem. Querido Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença com a sinceridade do nosso coração, a qual o Senhor conhece até melhor do que nós. E nós colocamos as cobiças que estão no nosso interior, que nós guardamos, os padrões que muitas vezes cultivamos, os desejos desordenados de viver como o mundo vive. Colocamos tudo isso diante do Senhor, clamando a Deus pela Tua misericórdia, que o Senhor, por meio de Cristo Jesus, nos perdoe e nos molde para nós podermos honrar ao Senhor. Peço a Ti, a Deus, que o Senhor dê a nós a fé, para nós olharmos para o Senhor todos os dias e lembrar que tudo aquilo que temos não vem da nossa força, mas vem em primeiro lugar do sustento que o Senhor traz sobre nós, para nós termos a força, para nós termos um meio de podermos ter uma renda, para podermos assim conquistar tudo aquilo que conquistamos, Senhor. Nós damos graças a Ti, Senhor, pela nossa vida. Nós louvamos ao Senhor pelo que temos, porque sabemos que o Senhor tem sido bondoso, misericordioso para conosco, ao nos dar aquilo que é necessário, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço que o Senhor nos ensine a estar contentes, que o Senhor nos ensine a viver satisfeitos, moldando o nosso coração para olharmos para Cristo e entendermos que o Senhor fez muito mais do que nós merecemos, ó Pai. Nós Te louvamos e pedimos que o Senhor continue dando a nós a alegria de viver com o Senhor, a alegria de servir ao Senhor, a alegria, Deus, de poder estar neste mundo e poder proclamar a verdade do Senhor, a verdade de que o Senhor é o Deus da provisão, conhece as nossas necessidades e que está cuidando de nós. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Nós vamos só aguardar as nossas crianças